Olha, a gente está num momento do mundo em que todo mundo consegue expressar sua opinião. Todo mundo consegue falar o que pensa, deixar registrado aquilo que acredita sobre uma coisa ou sobre outra. E isso é ótimo. Em geral, isso é ótimo. Mas eu quero que tu tenha atenção para um fato que vem acontecendo muito, que é um comportamento que eu venho percebendo entre estudantes de direito, mas entre as pessoas de forma geral. E é a necessidade que as pessoas têm de dar a sua opinião. Então, eu já falei muito sobre isso outras vezes, nós temos o direito de opinar, mas nós não somos obrigados a opinar. Só que quando a gente traz isso para o mundo do direito, para o mundo do estudante de direito, a coisa fica um pouco mais complicada. Por quê? Porque o que eu venho percebendo é que especificamente no nosso ramo, sobre as questões que dizem respeito ao direito, por exemplo, um caso, uma decisão judicial, os estudantes, eles têm a tendência de falar mesmo sem saber. Então, tá muito comum hoje a gente ver gente que deveria ter cuidado no que fala, na forma como fala, na opinião que expressa, porque muitas vezes a gente não tem como emitir opinião se a gente não conhece o caso concreto, opinião profissional, eu falo, né? E o que eu tenho percebido é que a gente vem tendo um crescimento de estudantes de direito que têm o conhecimento ou deveriam ter o conhecimento técnico, fazendo comentários que percebe-se nitidamente não condizem com o que o direito preleciona, com o que o direito determina. O que eu quero te dizer aqui? É bem possível que tu te diferencie tomando este cuidado, que tu te diferencie dessa massa que parece que não pensa muitas vezes. Lembra sempre que tu não é obrigado a dar a tua opinião profissional, tu não é obrigado a comentar, tu não é obrigado a compartilhar as tuas ideias ou o teu posicionamento. Tu tem o direito de fazer isso. Só que se tu entra junto com esta manada, que ultimamente fala por falar, fala sem pensar, e aliás, isso vem gerando inclusive muitos processos, né? Processo judicial, porque quem fala o que quer tem as consequências que talvez não queira, né? Mas se tu entrar nessa de falar sobre temas, mesmo sem ter lido, mesmo sem ter buscado, isso vai te atrapalhar. Por quê? Porque tu vai ser mais um daqueles estudantes de direito que sequer pensam nas consequências do seu discurso. Se tu quer ser um estudante de direito diferenciado, se tu quer durante a faculdade já construir a tua carreira, saiba que ela começa na faculdade, no primeiro dia de aula. Então, inclusive, a tua imagem pode ser afetada se tu for mais um daqueles que não se preocupa, que não pensa. Imagina ser processado na faculdade de direito por usar, digamos assim, o teu direito de se expressar de uma forma que viola o direito de outras pessoas. É até um pouco incoerente. Então, se tu quer te diferenciar, eu tô te trazendo aqui algo que é muito simples, tão simples que às vezes a gente nem percebe. Mas só de cuidar o teu comportamento, cuidar as tuas falas, cuidar as opiniões que tu emite publicamente, tu já vai fazer parte de uma minoria. Hoje, infelizmente, as pessoas parecem que perderam o filtro. Elas falam, elas comentam, elas isso, elas aquilo. Será que em algum momento a gente parou para pensar que o que a gente fala na internet, o que a gente fala em qualquer rede, o que a gente fala mesmo ao vivo, pode ter consequências negativas? Pensa nisso. Tu tem o direito de te manifestar, tu tem o direito de te expressar. Mas se tu não sabe do que tu tá falando, ou se tu não tem como fazer isso, como comentar de uma forma que isso não comprometa outra pessoa, se tu não consegue ainda te expressar de forma que, falando o que tu deseje, tu esteja, digamos assim, livre de ser processado, toma esse cuidado. Não fala então. Espera um pouco mais. Busque entender melhor, busque saber mais sobre o assunto, ou fique calado, é a melhor opção. Ficar nessa ideia de que tu tem sempre que falar, de que a gente tem que se manifestar, é algo que te prejudica como profissional no direito.